assim, já bem mais pesada, né? Porque a SPPrev para você foi como se fosse um concurso trampolim, né? Basicamente, exato. Você foi com essa ideia, né? Isso, exatamente. De sair do banco, mas estar trabalhando em algum lugar em que eu conseguisse estudar. Porque no banco eu não conseguia parar para estudar para nada muito puxado em legislação, porque eu tinha o banco e eu tinha a faculdade que eu estava terminando. Eu falei, pô, não vou conseguir encaixar uma terceira coisa aqui. Se for uma terceira coisa, tem que ser algo que eu já tenha conhecimento. E da SPPrev do nível médio, eu já tinha um pouco mais de conhecimento, porque era português, matemática, uma legislação bem leve, também. Informática, que era coisa que eu estava estudando na faculdade, então tudo ajudou nesse concurso. Para quem não conhece a SPPrev é uma autarquia aqui do estado de São Paulo. É uma autarquia que ela cuida dos regimes próprios dos servidores públicos, seja para pensão, seja para aposentadoria. Né? No federal, como se fosse a Previcom, Dataprev, né? Não é Dataprev, não. Dataprev é da parte de informática. FUNPresp, eu acho. FUNPresp, do federal, para quem não conhece. Então é uma autarquia que cuida desse regime próprio. É muito interessante. Eu trabalhava lá, por isso que eu estou falando isso. Inclusive, a gente trabalhava na mesma sala, eu e o Alex. Coincidência, mas acontece. Vocês entraram no mesmo concurso também? Praticamente. Foi no mesmo concurso. Sim, foi no mesmo concurso. Houve três chamadas no concurso. Você foi na primeira chamada? Não sei. Eu fui acho que na segunda chamada. Eu fui também, acho que foi na segunda ou na terceira, não sei. Aí... Tal. E o Alex, ele era quietinho, sentava lá no cantinho dele, fazia o trabalho, eu lembro, cara, você era bem na sua mesmo, né? E você contando agora do banco, eu fiquei até assim, porque você tem que vender, você tem que angariar, você tem que conversar, né? E não era muito seu estilo, né? Isso, tem gente que gosta bastante, né? Mas pra mim já não era tanto apegada. Assim. Tinha essa coisa, eu tenho um amigo que trabalha com banco, daquela coisa de às vezes o dia tava ali, parecia que tá tranquilo, de repente agora, então a gente tem que vender 10 seguros agora, começa a oferecer seguros aí, porque a gente precisa vender seguros. Hoje tem que sair 40 capitalização aqui da agência, daí fala, pô, mas... Bater meta, né? Eu falo, pô, eu não gosto desse produto, como que eu vou vender? Aí ficava complicado, né? Então, mas deixa eu te perguntar, rolava demissão, cara, ou não? Cara, rolava. De tempos em tempos rolava sim. É mesmo, cara? Sim, rolava porque... N motivos, né? Às vezes a pessoa não estava dando produção, ou estava muito... Mas era mais raro, assim, na nossa caixa. Embora fosse CLT, ela tinha um misto ali que ela era mais sossegadinha, né? Um pouco mais tranquila comparado a outros bancos. Era esses três porque era mais sossegada. Imagina nos outros. Mas falar que, tipo... Comparado à iniciativa privada, ela ainda segurava mais. Então, acontecia, mas era um pouco mais difícil, assim, né? Porque, cara, todo mundo que eu conheço que trabalha em banco, sempre é o mesmo assunto, cara. Estressante pra caramba, trabalha pra caramba. E na iniciativa pública, a mesma coisa, né? Exato. Tanto que logo depois que eu saí, a nossa caixa ela foi comprada pelo Banco do Brasil, né? E o pessoal que ficou lá disse que piorou ainda mais com o Banco do Brasil a questão de metas, né, de pressão. Tanto que vários colegas que eu tinha lá, deram PT, assim, foram afastados por problema psicológico, porque realmente aquilo diariamente ao longo dos anos é bem complicado. Vários colegas meus saíram, pediram demissão, porque realmente no longo prazo a pessoa tem que gostar muito. Tem que gostar de vender, ela tem que realmente ter aquilo na veia, senão fica puxado. Você foi esperto, cara, pelo menos você pensou rápido. Então, deixa eu te falar da SPPrev. Você conseguiu estudar para a SPPrev como? Se você estava trabalhando no banco, se você estava fazendo sua faculdade, ainda você passou. Como você conseguiu estudar arrumar tempo para a SPPrev? Então, aquilo que eu tinha falado, uma parte dessa matéria ela estava meio que dentro da faculdade, informática, aquilo era uma coisa que era meio que cotidiana, aquilo eu consegui tirar. Sim. E português e matemática... eu consegui puxar muito dos meus resumos. Você tem uma base boa já. Isso, eu tinha uma base boa em português e matemática. Isso ajudou muito, porque daí eu consegui puxar esses conhecimentos e dar uma aprimorada ali em cima. Então, eu consegui, meio que em pouco tempo, fazer um estudo bem focado para ela. Embora eu não tivesse tanto tempo para estudar para ela, deu para se esforçar legal e conseguir passar. Assim. Então, conta pra gente aí, porque eu lembro que a nota de corte foi altíssima dessa prova aí da VUNESP. Foi a VUNESP que fez, gente. VUNESP, né? Isso, exato. Você lembra quantas questões você acertou? Rapaz, eu não... Eu lembro que eram 50 questões. Mas eu lembro que eu errei pouquíssimas. É como se eu tivesse errado 4 questões, assim. 3 ou 4 questões só. Eu acho que você errou 2. 2 ou 3. Porque a nota de corte, eu lembro, cara. Porque eram quantas vagas? Eram 80 vagas? Eu acho que era isso. 80 vagas. Perto de 100 vagas. Porque eu lembro, cara, que o pessoal que passou, todo mundo falava que só tinha errado 1 ou 2. Teve gente que gabaritou. Nossa. Que passaram em primeiro.
Né? Por isso que eu acho que você errou. É isso aí mesmo, umas 3 questões. Pô, isso daí dá quantos por cento de uma prova de 50 questões? Dá 94%, mais ou menos, por aí. Tá. É uma pega puxar. Na hora que você fez a prova, você saiu achando já que tinha dado? Não, cara, porque a minha dúvida era justamente essa. Eu vi a prova e falei, caramba, eu sei bastante coisa aqui, mas por experiência que eu tinha tido de uma outra prova, quando eu fiz o banco, eu prestei para um outro lugar que era numa prefeitura pequena. Eu não vou lembrar qual que era o concurso agora, mas era técnico administrativo de uma prefeitura pequena. Tá. E nessa prefeitura eu lembro que eu gabaritei a prova. Era uma prova que ela estava tranquila mesmo. Só que outras pessoas gabaritaram também. Eu demorei séculos para ser chamado. Porque o desempate passou a ser idade, essas coisas. Quando eu vi a prova da SPPrev, ela não estava tão assim gabaritável, mas eu falei, putz, aqui é precisão. Então, se eu tiver errado umas 6 questões, eu sei que eu rodei. Então vai depender do quanto que eu errei. Você já tinha essa noção? Eu já tinha essa noção, porque quando eu olhei o estilo da prova, eu falei, putz, é aquela prova que você não pode dar bobeira. Se você errar um pouquinho mais, já era. Porque a maioria tá muito no veneno. Então a galera vai acertar 50, 49, 48. Então eu tinha essa noção. Eu falei, vai depender se eu não dei bobeira. Se eu conseguir focar, provavelmente eu vou ser chamado uma hora. Mas se não, se eu der aquela bobeirinha assim, já era. Cara, porque... Porra, cara, então você gabaritou uma prova? Gabaritei uma prova. De uma prefeitura? Você não lembra qual que era? Mas você lembra que eu nem... não lembro. Eu acho que era de Salesópolis, cara. Que é pra Zona Leste. Que era ali. pra aquele lado também. E você lembra quem foi a banca? Rapaz, era uma banca desconhecida. Não era Vunesp, não era Carlos Chagas, era uma banca menorzinha, assim. Tanto que parecia comédia. Quando você viu os classificados vários, 100% assim, eu falei, pô, aí é sacanagem, né, cara? Puta, pior que... E você é novo, né? Porque o critério de Exato, desempate é a idade, né? Eu fiquei lá pra trás, cara. Você chegou a ser nomeado, então? Cheguei a ser chamado quando eu tava no banco ainda. E você não quis? Porque... Era muito baixo o salário. É como se fosse, na época, o banco, sei lá, pagasse 2.000 e o lugar pagasse R$800, assim. Não, aí... Daí não tinha como mesmo. Você fez só pra ter o plano B mesmo, né? Só Exatamente. Só se tudo mais deu errado, opa, vamos pra Salesópolis. Então, deixa eu voltar um pouco no seu passado, então, da sua vida. Você, quando você fez colégio ou escola, você fez um bom colégio? Você sempre teve boas notas? Você sempre foi um bom aluno? Sim, no geral, sim. Eu estudava num colégio pago lá na Zona Leste, né? Tá. O pai, ele ralava para pagar, porque tipo, ele tentava focar nessa parte de educação mesmo, né? Uhum. E como eu vi ele se matando mesmo, porque ele trabalhava de madrugada também, né? Ele trabalhava em 2 empregos. Nossa, cara. Então, como ele ralava para pagar aquele estudo para mim, eu falei, pô, vou tentar fazer aqui, dar um retorno legal, né? E daí eu me esforçava e conseguia tirar umas notas legais. Você já tinha essa consciência. Isso, e normalmente eu conseguia ir... Porque normalmente tinha pessoa que conseguia ir bem ou em português ou em matemática, mas dificilmente nos dois, né?